Então agora vamos para a parte 2 aqui da nossa entrevista com a Fran, né? Como foi viver a pandemia e lidar com as perdas tão grandes? Agora a gente já vai para um assunto assim, né, que vai entrar forte na depressão mesmo, né, amiga? Sim. Que foi onde, acredito que foi, né, onde tudo começou. Tudo começou, né? Eu posso falar da história mesmo? Pode ir. Então, eu estava em 2020, né? Época de pandemia. Eu estava em preparação para um campeonato. Na época eu era atleta do Fabrício Pacholotti também, né? Que hoje é Era um sonho seu também, né? também era um sonho meu, foi uma das minhas realizações, né? Uhum. Consegui ser atleta do Pacholotti, que hoje é referência dentro do nosso esporte. E eu estava em preparação, já vinha numa onda de campeonatos, né? Competindo ali desde 2018. Meu último campeonato tinha sido em 2019, no final de 2019. E aí, como logo veio 2020, já iniciou a pandemia ali em março, né? Então, os eventos, geralmente, os campeonatos começam em março, né? Uhum. E aí a gente não tinha uma certeza de quando que seria liberado os eventos, porque veio aquele abre e fecha por causa da pandemia. Então, eu segurei ali a dieta por muito tempo, fazendo toda a preparação, né? E aí, infelizmente, a gente nunca espera, né? E aí veio uma grande surpresa. Teve a primeira onda do Covid forte, né? Que foi bem ali em março. Aí veio a segunda onda, que foi pós 7 de setembro, né? Uhum. Que aí foi a segunda onda, ainda não tinha as vacinas. E aí, de repente, eu tive antes disso, durante esse processo, né? Tive uma ligação da minha mãe: filha, vem aqui em casa, né? A gente vai fazer um almoço, teus irmãos vão vir aqui, vão assar uma carne. E aí você vem aqui, a gente, sempre pensando em mim, né? Ela falou: a gente assa um franguinho pra você, porque eu tava de dieta pra competir, né? E aí, só que eu tava muito cansada, muito esgotada um pouquinho da dieta, porque da preparação, né? A preparação faz isso, quando vai chegando perto do campeonato, a gente fica mais debilitada um pouquinho, mais restrita, mais cansada. E aí eu falei: mãe, eu não vou, porque eu tô, né, falta 3 semanas pro campeonato, e aí eu tô cansada também, não quero ficar vendo, né, ninguém comer, né? Falei: deixa pra depois do campeonato. E aí nesse almoço, meu irmão, ele já estava com Covid e não sabia, né, meu irmão mais velho, e acabou passando Covid pra minha mãe também. E aí na mesma semana começou a nossa batalha, né? Onde meu irmão começou a apresentar os sintomas de Covid, precisou ser entubado às pressas, minha mãe também foi entubada às pressas, começou a apresentar os sintomas, e foi muito difícil porque era um dia atrás do outro, não tinha o que fazer, não podia ver, não podia ir lá no hospital, só tinha uma ligação no final do dia, e aonde era sempre uma notícia difícil, sempre um pior, nunca tendo uma melhora, né? E aí, o que aconteceu, né? Como eu tava, eu falo assim que a disciplina do esporte, ela transforma, né? Então, a disciplina ali do esporte me deu muita força no momento que eu mais precisei. Então, eu treinava chorando, fazia cardio chorando, comia chorando, porque me manteve firme, né? A preparação que eu estava fazendo. E aí, uma semana antes do meu campeonato, eu recebi a notícia que meu irmão faleceu. Então, ali veio o primeiro baque, né? Uhum. E aí o Pacholotti chegou pra mim e falou: Fran, não precisa você competir, né? É um momento difícil, vão ter outros campeonatos. Só que dentro do meu coração eu sentia que eu precisava finalizar aquilo que eu tinha começado, né? Eu sei que eles também não iriam ficar felizes se eu desistisse daquilo, porque eles também queriam me ver realizando, né? E aí, então, né, infelizmente meu irmão faleceu uma semana antes do meu campeonato, né? Toda aquela coisa da Covid, que não podia ter o caixão lacrado, então eu não tenho a imagem, a memória, né? Não vivi esse momento de luto, né? E aí eu acabei decidindo e fui competir em São Paulo, e minha mãe ainda estava internada, né? Entubada, né? Uhum. E aí eu fui competir em São Paulo. Então eu vinha numa onda de campeonatos, eu tinha sido 5 vezes campeã, né? Tava no auge. Isso, e aí a gente sempre quer mais, né? Uhum. E eu fui nesse campeonato, que era um campeonato de alto nível, mas a preparação é muito estresse, né? Cortisol. Então o físico ele acaba não respondendo da mesma forma. Então, óbvio que eu não cheguei no meu melhor físico, na minha melhor performance, mas eu fui mesmo assim. E eu tive um grande aprendizado, né? Nesse campeonato, pela primeira vez, eu fiquei em último lugar. Então ali eu tive a experiência de ter a vitória, então assim, eu conheci o gosto da vitória, mas eu também conheci o gosto da derrota, de saber o que é ficar em último lugar e perder, né? E aí, depois que eu desci do palco, que eu tive aquele baque, que tudo foi caindo a ficha, 3 dias depois a minha mãe faleceu, né? Também de Covid, e aí veio realmente, aí a ficha foi caindo de tudo que estava acontecendo. Um dos aprendizados, né, eu sempre falo para as minhas alunas de pose que campeonato a gente sempre ganha. Ou você ganha o primeiro lugar, que é o status do dia, né? Ou você ganha aprendizado e experiência. E para mim, não foi uma derrota ter ficado em último lugar. A derrota para mim foi ter perdido as pessoas que eu amava. Mas para mim foi um grande aprendizado ter ficado em último lugar, né? Ter essa sensação. Hoje eu trabalho com mulheres que competem, que podem ficar em primeiro lugar, podem ficar em segundo, podem ficar em última colocação. E hoje eu sei lidar com todas essas situações, e eu entendi que eu tinha um propósito naquilo. Entender todos os lados para poder trabalhar com essas mulheres hoje, né? Aí depois, acabei, infelizmente, perdendo minha mãe também, né? Então perdi minha mãe e meu irmão
menos de 15 dias. Então ali veio o baque depois. E aí eu não tinha mais cabeça, né? Não tinha mais cabeça. E obviamente precisei. Perdeu realmente o chão. Perdi o chão. E daí eu falei, não, agora eu preciso de um tempo. Eu talvez hoje, assim, pensando, não digo que eu me arrependi de ter feito isso, de não ter feito. Eu acho que talvez tenha sido necessário, né? E aí acabei entrando em depressão, veio compulsão alimentar, veio ansiedade, engordei 20 quilos, né? O que veio, me trouxe outros problemas, né? Desencadeou outras coisas, né? E principalmente a autoestima, porque como a Fran se enxergava, né? Como mulher também, em relação ao físico, como uma atleta, a gente sempre vai se cobrar, né? E sempre tem aquela coisa, né, do corpo perfeito. Para você, o corpo perfeito era aquele, né? O que me levou também a trazer você a esse bate-papo. Porque a gente sabe que tem muitas clientes nossas, né, que em silêncio mesmo, né? Que não comentam, não falam com ninguém. E a gente sabe que tem muita mulher com depressão, né? Que não se enxerga, que tá se sentindo feia, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, foi um dos motivos que eu quis fazer esse bate-papo com você hoje, né? De saber que você superou, né? Superou essa fase e que até a gente vai falar aqui um pouquinho mais pra frente, mas que você conseguiu eliminar os 20 que você teve, né? Mas, assim, acredito que teve muito foco, muita fé, né? Sim. Acho que teve muito Deus aí. Com certeza. Acho que a base é que nem eu sempre falo, o que aconteceu, né? Eu tive a depressão, a ansiedade, a compulsão alimentar, que me trouxe os 20 quilos a mais que eu engordei. Eu me desencontrei, eu já não me encontrava mais, eu já não era a Fran que eu sempre fui, né? E aí eu não conseguia me enxergar, né? E aí, lógico que eu não estava cuidando de todas as áreas, né, da minha vida, que a base é a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. E Deus, com certeza, eu me agarrei a Deus, assim, que foi fundamental para fé é você acreditar naquilo que você não vê. Entendeu? Então eu estava no fundo do poço. Essa é uma frase boa, hein? Eu estava no fundo do poço, eu estava no meu buraco, onde eu não conseguia sair daquilo, porque eu não conseguia me libertar do luto. Eu fiquei durante 4 anos no luto onde eu não contava depressão. O que é a depressão? É o humor deprimido. A depressão, ela tira tudo de você. Prazer, vontade, desejo. Tipo, você gosta, eu gostava de treinar, eu gostava de me alimentar, mas eu não tinha mais vontade, perdi a graça. Às vezes eu não tinha nem força para sair da cama, às vezes eu só trabalhava porque eu tinha que cumprir a minha obrigação, né? E até o momento que eu vi que realmente não estava bem, não tava uma situação até de ir para tentar ir para academia, chegava no banheiro, começava a chorar porque eu não tinha força, não tinha vontade de estar ali. Só que eu sabia que eu queria estar ali, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. E voltava para casa. Porque é químico, né? Exatamente. Químico. E aí eu voltava para casa chorando e eu não treinava isso, né? Várias vezes. E aí depois que eu comecei a dividir a minha história, porque assim, eu sempre postei nas redes sociais, né? A minha preparação, treino, estilo de vida. E daí quando eu falei, por que não dividir o meu momento de dor, a minha luta também, né? Que muitas pessoas passam. E foi assim, inacreditável o número de mulheres, lógico, né? A maioria mulher, fazendo contato comigo porque se via na minha história, passa pela essa situação. Às vezes é um pós-luto, uma separação, pós-gestação, né? Então que às vezes a pessoa se desencontra e ela não consegue mais se encontrar e ela tá naquela depressão, naquela ansiedade, vivendo naquilo e acha que não consegue mais sair daquilo. E eu, por muitas vezes, eu achava que eu nunca mais iria voltar a ser a Fran que eu era, que eu nunca mais ia conseguir sair daquele buraco. Eu cheguei, sim, a procurar ajuda de psiquiatra, de psicólogo, fazer tratamento e foram excelentes profissionais que me fizeram acompanhamento comigo. Comecei a tomar medicação, só que a minha depressão estava tão avançada que eu comecei a forçar os remédios. Por exemplo, eu teria que tomar um remédio para ajudar a dormir, né, no horário de dormir 11 horas, eu chegava em casa do trabalho e já tomava o remédio porque eu queria me desligar, eu não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém, eu só queria me desligar. E aí não foi culpa delas, eu fui levando para um outro lado que não deveria levar. Que eu acredito que muitos também acabam fazendo isso também. Não usou o medicamento da forma que deveria. Exatamente. Tem muita gente também que não sabe, né? Mas eu também passei por depressão, depressão profunda também, né? Faço acompanhamento até hoje. Estou curada, né, da depressão, mas ainda quem teve depressão uma vez, o resto da vida tem que cuidar, né? Tem que cuidar, então eu acho que muita gente acaba sofrendo calada, né? Sofrendo sozinha. Eu tive ajuda também na época de psiquiatra, psicólogo, fiz todos os tratamentos que podia, né? E hoje eu levo muito a vida porque eu sei o quanto é difícil, porque como eu falei, é químico, né? É uma coisa que independe da gente, né? É uma coisa que a gente não consegue, é mais forte do que a gente, né? Então, eu sei exatamente o que você está falando, né? E como você teve o esporte, né? Graças a Deus, eu tive a família,
Eu me apeguei na família e quando eu vi que eu estava perdendo tudo mesmo, que eu não ia conseguir mais nada, né? Eu me apeguei e eu falei, não, agora eu vou lutar, né? Porque por vários momentos, assim, eu sentia que não ia existir Angélica, eu não via um futuro, eu não conseguia ver o futuro, né? Que a gente sempre, a pessoa que não é depressiva, ela consegue se enxergar no futuro, né? Sim. E a gente, quando está nesse meio da depressão, a gente não consegue enxergar o que vai ser, o que eu vou fazer, né? A família que eu vou ter, e isso e aquilo. E eu falei, não, eu quero isso pra mim, e eu vou sair daqui e conseguir, né? E muita gente também não sabe, né? Eu acho que até você talvez não saiba, a Alma sabe. Eu fui curada da depressão quando eu tive a Maria Clara, né? Eu engravidei dela, estava tomando medicamento, né? Não podia ter engravidado, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E mandou a cura. Porque quando eu engravidei dela, já estava de 5 meses, quando eu descobri que estava grávida praticamente. E eu tomava um medicamento muito forte, eu tive que tirar o medicamento, cortar o medicamento, não como geralmente que faz desmame, como dizem, né? Eu tive que tirar de vez porque eu estava grávida, não podia mais tomar aquele medicamento e acabou, agora você vai ter que se virar sozinha, né? E fazia muito tempo que eu tomava o medicamento. Então, eu tive que me deparar com aquilo e falar, meu Deus, e agora, né? E eu tirei o medicamento e eu consegui me curar. A Maria Clara realmente foi a minha cura, né? Então, eu acredito que Deus tenha mandado ela naquele momento, né? Para isso, para me tirar da depressão. E desde então eu faço só acompanhamento, né? Não tive mais episódios de depressão, só acompanhamento mesmo. Então, esse é um assunto que eu acho muito importante a gente falar, porque muita gente acha que é frescura. Eu ouvi muito isso também, muito. No começo, assim, até em casa mesmo, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem. As pessoas não entendem o que é a depressão, né? A minha mãe, ela entrou em depressão quando deveria ter uns 10 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu via minha mãe na cama, ela não saía da cama. E eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, né? Então, talvez uns 8, 10 anos. Então a gente ficou muito tempo só no miojo, porque, né, tipo assim, se virando. E eu não entendia. E eu só fui entender quando eu passei por esse momento. E realmente é muito difícil das pessoas, até levando para um outro lado, que graças a Deus nunca passou pela minha cabeça. Quando eu vejo, assim, uma história, a pessoa acabou tirando a vida por causa da depressão, hoje o que eu entendo? Muitas vezes eu só queria, quando eu tinha crise de ansiedade, né? Eu só queria tirar aquele sentimento, aquela sensação, aquele aperto, aquele sufoco, você só quer parar de sentir aquilo. Então quando a pessoa chega nesse nível, não é porque ela tava tipo, nem aí com a vida, não, é porque ela só queria tirar aquela sensação, aquela dor, aquilo que ela estava passando. Então é algo muito sério, que às vezes nem as pessoas dentro de casa conseguem compreender, né? Não levam a sério. Pessoas que você trabalha, isso aconteceu comigo também. Então assim, é frescura, é falta de lavar uma louça, é falta de vergonha na cara, a vida é tão bela, a vida é linda, mas igual quando você falou ali, realmente faz muito sentido. Tem uma proporção tão grande que a gente não consegue, a gente não quer ficar assim, Não, é independente. E as pessoas acham que ela quer ficar assim, ela quer se permitir ficar nisso, e não é assim. Não é. Muitas vezes eu quero sair, eu preciso. E aí eu foi um dia assim que eu falava, porque eu também não queria deixar o luto. Né? Eu não conseguia, parecia que eu ia deixar eles, eu não queria. Então, foi de joelhos no chão que eu falei, Deus, eu não posso mais ficar assim. Eu não consigo mais viver assim. E aí eu tirei forças da onde não tinha, mas que não eram minhas, porque nas minhas forças eu já estava cansada de tentar. Foi aí que veio, é como se fosse assim, Deus falasse, parou de tentar sozinha, deixa que eu. E aí foi quando eu deixei, Deus realmente me deu muita força. E eu falei, vou sair disso e vou fazer o máximo para eu conseguir. E aí foi quando eu realmente consegui. Em questão ao remédio, eu parei, não avisei a minha médica nem a psicóloga, depois avisei elas, não deve ser feito, né? Tem que fazer o desmame, mas eu peguei e falei, eu não vou mais tomar remédio. Por quê? Porque eu levei para um outro lado. Eu falei assim, tô depressiva, tenho que ficar assim. Tipo assim, o remédio fez com que eu pensasse assim. Não que seja culpa do remédio, mas eu comecei assim. Por quê? Porque eu comecei a forçar o remédio para dormir, para me desligar. E aí eu falei, não vou tomar remédio, né? Tanto que antes de tomar remédio, eu perguntei pra minha médica se influenciava em engordar, aumentava o peso. Ela falou que não, alguns fazem então efeito contrário. Só que eu senti pra mim que eu acabei engordando mais. Então eu falei, não, eu vou cortar, eu vou parar e parei por conta. Eu só fui avisar ela bem depois. Então eu também parei por conta, não digo que isso deve ser feito, né? Porque realmente não deve ser feito. Exatamente. Porque hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo de que a gente precisa, porque é químico. Se é químico, a gente precisa de ajuda, né? Então não é... Eu, por muito tempo, eu queria parar de usar o medicamento, por muito tempo. E eu chegava a falar pro Dalter, não, eu não quero mais, eu não quero ser dependente do remédio, não quero mais ter que tomar remédio. Eu sou doente e preciso tomar remédio. Era essa a sensação que eu tinha do remédio. Mas até então, que eu consegui entender que o remédio, ele te ajuda,
né? Sim. Se você usar ele da forma correta, ele te ajuda a algumas situações, né, que você não consegue fazer. Por exemplo, sair da cama, né? Era uma coisa que pra mim eu tinha síndrome do pânico, eu tinha ansiedade, eu não podia ver pessoas, eu tinha muita coisa, né? Então eu precisava do remédio, eu tinha a química do remédio poderia me fazer levantar. Então eu comecei a enxergar isso e consegui ficar tranquila em relação ao remédio. Então hoje eu falo que quem precisa do remédio, né? Não que seja uma coisa, uma hora você pode tirar, você pode fazer o desmame, você pode fazer isso, né? Mas se você precisar do remédio, eu acho que é um... Sim, mas o remédio ele fez muito efeito pra mim, tipo assim, ele tem um período pra começar a ter efeito, né? E ele fez, sim, porque tava bem feio, né? Só que aí também envolveu outras coisas, outras situações, que aí eu queria, né, que eu falo, não é que o remédio faz isso, eu levei para um outro lado e comecei a querer... enxerga o remédio de outra forma. Quero me desligar, aí eu tomava remédio, forçava remédio pra dormir, né? Mas me ajudou muito, com certeza, isso fez diferença também. Mas depois de parar, eu não voltei a tomar mais remédio. Eu ainda tomo. Eu é uma coisa assim, como eu já fui, digamos assim, reincidente em depressão, né? Eu já tive depressão mais de uma vez, eu tenho que fazer o tratamento e provavelmente eu vou ter que tomar o resto da vida, né? É um medicamento só, mas é como se fosse um estabilizador, né? Para que você não tenha picos. As recaídas também, né? Isso, Então, pode ser que eu vá em algum médico agora e em algum momento eu possa tirar. Mas, a princípio, por enquanto, é um remédio contínuo pro resto da vida, né? Sim. Como se fosse qualquer outra doença, né? Sim. Porque até aí a gente consegue mostrar para as pessoas de que é igual a qualquer outra doença, né? Tipo, um remédio que você tome para qualquer outra doença, para uma pressão alta, você vai tomar o resto da vida. Né? Um antidepressivo, você vai tomar o resto da vida se você, né, tiver picos, assim, né? Então, hoje eu não tenho pico, mas talvez seja por eu usar o remédio continuamente, né? Sim. O que você sentia em relação ao seu corpo e a sua autoestima nessa fase? Você falou um pouquinho agora, mas resumidamente, assim... Então, na verdade, foi algo que me afetou muito, né? Então, eu comecei a treinar cedo, então eu comecei a treinar, a ter resultados, aí eu comecei a me preparar, então eu fiz uma dieta, eu alcancei um físico, que não é um físico que você se mantém sempre, né? Só que na nossa cabeça você sempre vai se comparar com aquele físico de palco, mas não tem como manter aquele físico sempre, por isso que já se chama, né, preparação. A cada campeonato você vai se preparando e tem fases. Só que me ver com 20 quilos a mais, onde eu colocava uma roupa e eu não me sentia confortável, não me sentia bem, né? Excesso de celulite, porque o que aconteceu? O sobrepeso, ele veio, né? Eu tive a compulsão alimentar, tive um descontrole muito forte, tem um gatilho, né, para esse descontrole que eu tive, e aí eu comecei, o meu refúgio era a comida, então eu descontava tudo na comida. Tinha vezes que a compulsão alimentar, eu cheguei a comer 4 barras de chocolate, uma atrás da outra. Assim, sabe? De você querer satisfazer aquele momento, e depois eu me sentia mal. Mas assim, me afetou muito como mulher, autoestima, porque eu não me sentia bem em colocar uma roupa. Muitas pessoas falaram, você tá linda assim, sim, né? Vamos dizer assim, um padrão normal, talvez os 20 quilos a mais que eu ganhei não tava diferente. Só que o que aconteceu? Muita gente não percebia porque eu comecei a me esconder. Eu só usava camisetão, só usava calça, não queria mostrar muito, né, o braço, barriga. Então o pessoal começou a não perceber, então não dava pra perceber assim, né? Mas eu queria me esconder porque eu não me sentia, cansei, tipo assim, de não ir pra praia, porque eu não me sentia confortável. Lembrando que não é que esse padrão magro ou de atleta tem que ser assim, não. É particular, particular. É o que eu gosto, o que eu atingi. E aí eu já não me encontrava mais, é como se eu parasse de me amar porque eu não me enxergava, eu me desencontrei. E assim, me afetou muito porque eu não me sentia confortável daquele jeito, eu não me sentia feliz. Porque a Fran, que sempre foi daquele jeito, ela se desencontrou. Então, me afetou bastante, né? E a gente aqui sabe, né, amiga, porque por várias vezes a gente chamou você, né? Sim. Quando você estava com os 20 quilos a mais, a gente chamou você para vir na loja, para fazer um provador, para fazer... Isso não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias, né? Sim. Então, e essa também é uma das coisas que me fez começar, né, esse bate-papo com você, porque pra gente mostrar para as clientes, né? Porque várias delas, eu tenho certeza, que vão estar assistindo isso daqui agora, né? A hora que elas forem assistir, e elas vão estar se encontrando, né? Vão estar se enxergando em algum momento. Né? Então, a gente quer mostrar para elas que você pode ser feliz com o corpo que você tem, né? E você consegue chegar onde você quiser, né? Então, até coloquei uma pergunta aqui.
Nós, por várias vezes, te chamamos para o provador e você não aceitava. Consegue contar um pouquinho sobre a não aceitação? Sim. Era exatamente a não aceitação. Eu não me aceitava. Não era vocês, né? Lembrando também que, além da parceria que eu sempre tive com a Enjoystar, eu também tive outras parcerias, outros patrocínios, né? E realmente quando eu entrei em depressão, que eu vivi esse processo, eu me afastei de tudo mesmo. De todos? De todos, né? E aí, eu não me aceitava, porque eu me cobrava, e talvez não, né? Mas eu achava que as pessoas poderiam também, lá, ela engordou, nossa, ela tinha um corpo assim. E aí eu me cobrava com medo do julgamento também, mas era a não aceitação de eu me enxergar daquele tipo assim, não, peraí, eu sei que eu tô assim, mas eu não quero ter certeza que eu tô assim. Não quero me enxergar dessa forma. Exatamente. Né? Você perdeu muita gente, se afastou de muita gente nesse período. Como era a sua rotina emocional? A questão emocional afetou muito, né? Que nem eu falei, por ter me desencontrado, eu não queria sair de casa, né? Eu tinha a minha rotina assim de trabalhar, né? Porque eu tinha que cumprir com a minha obrigação. Mas assim, amigos chamavam pra sair, eu não queria sair. Vamos pra praia, vamos em tal lugar, onde eu sabia que eu teria que colocar um biquíni ou me mostrar mais, eu não queria, né? Então assim, eu acabei me entregando demais. Não digo que não é errado, mas tem que ser tudo na dose certa. O que eu foquei? Então, eu foquei demais no meu trabalho, nos dois trabalhos. Na época eu trabalhava em área comercial também, numa outra empresa, na área de vendas, de segunda a sexta, e daí eu tinha as aulas de close como complemento, certo? E aí ficava que eu trabalhava o dia inteiro no meu trabalho, e daí eu vinha, às vezes eu tinha aula de close à noite que eu tentava encaixar, e no final de semana tinha muita aluna, eu tentava encaixar todas as alunas, então assim, eu me joguei naquilo. Enfiou a cara no trabalho. Enfiei a cara no trabalho. E eu falo que às vezes eu acabei não cuidando de outras áreas, né? Até, né, posso falar sobre isso, eu acabei até me separando, né, ano passado também. E aí, posso dizer que a depressão também acabou afetando a minha família, né, o meu relacionamento, o meu casamento. Então, além das perdas que eu tive voltado por Covid, que daí me trouxe a depressão, dentro da depressão você perdeu... Perdi outras pessoas, me afastei, me isolei, né? Me isolei. E assim, não porque, mas você quis isso. Às vezes eu fiz até sem perceber, né? Eu falo assim, que às vezes você tá... É como se você estivesse vivendo aquilo e enxergando o que tá acontecendo como se você estivesse com uma... Exatamente. Você estava enxergando... Na verdade, é o que a gente quer enxergar, né? Mas inconscientemente. Exato. Porque, como eu disse, é mais forte do que a gente. Então, a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E se a gente estivesse fora da depressão, a gente não faria, né? E isso acaba afastando as pessoas, a gente se afasta das pessoas, porque a gente acha que não é uma boa companhia. Sim. Acho que com certeza você sentia isso também. Sim. E a gente acaba se isolando demais. Né? E isso faz com que a gente perca muitas pessoas, né? No teu caso, veio a separação, né? Que com certeza foi ali dentro da depressão, né? Que veio a acontecer isso. Então é isso. Terminamos aqui a nossa segunda parte.